Êxodo capítulo 19, verso 3 ao 5, a palavra de Deus diz assim: Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. E lá de cima, o Senhor o chamou e disse: Transmita esta mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel, porque vocês viram o que fiz aos egípcios. Sabem como carreguei vocês sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite, clamando, Senhor, pela tua presença, porque, meu Pai, aqui, meu Deus, é um local de invocação do teu Espírito. O Senhor, meu Pai, antes de partir, disse, meu Deus, que estaria conosco, estaria no nosso meio e estaria em nós. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa fé, com base na tua palavra, Senhor, crendo, sabendo e tendo a convicção que o teu Espírito, ele se manifesta, que o teu Espírito, Senhor, ele fala, que o teu Espírito, Senhor, nos visita, que o teu Espírito, Senhor, nos conhece. E santificamos, meu Pai, este lugar, com a presença, Senhor, invocada do Senhor no meio de nós, para que o Senhor tenha total liberdade, meu Pai, para passear, meu Deus, em nosso meio, porque nós precisamos, meu Pai, de Ti, nós precisamos, Senhor, da Tua mão poderosa, precisamos, Senhor, que o Senhor revele para nós o que está na Tua palavra, Deus, que o Senhor, meu Pai, nessa noite, traga algo vivo, meu Pai, para os Teus filhos que entraram aqui. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, pela vida de cada um que pertence a essa igreja, porque o Senhor é quem tem cuidado, é o Senhor quem tem guardado, é o Senhor quem tem direcionado, e somos felizes, meu Pai, porque o Senhor tem agido em nosso favor. Te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu queria nessa noite trazer algo para a igreja, entendimento da parte de Deus, que fala, eu tenho visto, principalmente nesse tempo de pandemia, uma expressão que se tornou um jargão evangélico, assim como eu falo sempre daquela situação de quando alguém chega para você, ele conta um problema, e o nosso jargão pronto já é: vamos orar. Pô, meu irmão, estou com uma situação difícil, vamos orar. Mas esse vamos orar, às vezes a gente nem ora, às vezes a gente nem lembra mais do problema, mas parece que descarrega a nossa responsabilidade, descarrega a nossa necessidade de agir em determinadas situações, quando alguém vem e nos conta uma situação difícil, e a gente simplesmente diz: vamos orar. Meu irmão, vamos entregar a Deus. E junto com esse jargão vem outro, que é: Deus está no controle, né? Eu vejo as postagens, a pessoa diz lá: meu irmão, estou aqui, o furacão passou na minha casa, levou a porta, levou a janela, até o cachorro está pendurado ali na árvore, já chamei o corpo de bombeiro, e aí alguém diz: meu irmão, Deus está no controle. Peraí, meu irmão, Deus está no controle o quê? Você não está entendendo que o irmão está pedindo para você ir lá na casa dele, dar uma ajuda, perguntar se ele está passando alguma dificuldade que você pode ajudar, você pode pelo menos subir na árvore para pegar o cachorro do homem, mas tudo a gente responde que Deus, porque também parece que tira das nossas costas agora a responsabilidade de ter que agir, de ter que fazer alguma coisa, porque tudo Deus está no controle. E é interessante, irmãos, a gente saber que Deus está no controle de tudo, mas nem tudo quer se submeter ao controle de Deus. Observe, você assiste uma partida de futebol, você tem um técnico de futebol, aquele técnico, ele é quem tem o controle da situação, ele está ali exatamente para controlar a partida. A vontade dele é que os jogadores atuem da forma como ele determinou, mas embora ele esteja no controle, nem todos os jogadores estão de acordo com a vontade do técnico, e o controle dele é que se ele quiser, a hora que ele quiser, ele pode agir.
ele pode tirar um do campo, ele pode substituir o jogador, ele tem o controle, mas o controle dele, quando está ali na beira do campo, é sobre pessoas que podem escolher se querem ou não estar debaixo desse controle. Podem escolher se eles querem ou não se sujeitar à vontade do técnico. O irmão Paulo estava aqui ensaiando o grupo. Ele chamou os músicos e coordenou os músicos e disse: olha, precisamos estar todos alinhados. Cada um precisa fazer dessa forma. De vez em quando você vê ele ali fazer uma careta, pode ter certeza que é alguém que não está de acordo com a vontade do que foi determinado. Ele vai olhar para um meio atravessado, como quem diz, eu lhe pego na saída. É exatamente porque algum músico desalinhou. Eu acho interessante, irmãos, a gente entender isso e preste atenção aonde eu quero chegar, porque Jesus nos ensinou a orar, e na sua oração ele disse, em Mateus 6,10, venha o teu reino, ele invocando o governo de Deus, e que seja feita a tua, assim na terra como... A primeira lição que a gente começa a entender sobre a vontade de Deus é que nós temos responsabilidade para invocar em oração a vontade de Deus na terra, porque a Bíblia diz que a terra, ela está sendo governada, ainda nesse tempo, por um poder que não se sujeita ao poder de Deus, por uma autoridade, por um principado, por uma estrutura espiritual que domina essa terra, que não está ainda totalmente debaixo do governo de Deus, embora todo o poder sobre a terra já seja de Deus. Deus já tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Eu já expliquei em pregações anteriores, você pode resgatar isso, porque é que a autoridade de Deus sobre a terra, ela foi devolvida por legalidade quando Cristo veio como homem. E de forma resumida eu lhe explico, porque no Gênesis, Deus deu o governo da terra ao homem. Então Deus não podia vir em espírito e tomar o governo da terra da mão do homem. Ele podia destruir o homem, ele podia destruir a terra. É o direito dele. Por quê? Porque ele está no controle de tudo. Porque ele tem todo o poder, ele tem todo o controle, ele tem todo poder. Ele poderia simplesmente destruir a terra e destruir o homem, mas ele não poderia tomar o governo da mão do homem como Deus. Assim como Pedro diz para a gente que essa terra, ela vai ser destruída, mas ela não vai ser destruída por água, ela vai ser destruída agora por fogo. Por quê? Porque o próprio Deus limitou a sua vontade quando ele disse e declarou a sua palavra: eu não vou ferir mais a terra com água. Quando Deus declara a sua palavra e a sua vontade, ele não retroage mais naquilo que ele disse que ia fazer. Então, se Deus disse, não destruirei mais o mundo com água, não é porque Deus não poderia, não é porque Deus não teria poder para isso, mas é porque ele disse que não faria. Então, quando ele deu uma lei, disse, o governo da terra está agora sobre os homens, então o homem é quem domina, assim como a pregação do evangelho. Você vê que Deus não permitiu aos anjos pregarem o evangelho. O anjo aparece, tem que pegar Pedro e levar Pedro até Cornélio, para que Pedro pregasse o evangelho a Cornélio. O próprio Jesus aparece a Paulo, e Paulo pergunta, quem é o Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue? Mas Jesus não pregou o evangelho mais a Paulo. Precisou agora Ananias vir até Paulo para poder se manifestar ali, porque a aparição de Jesus agora já foi em espírito, já não era em carne. Enquanto ele apareceu em carne, observe que interessante, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, mas se manifestou em carne ainda antes do tempo em que ele foi elevado aos céus. Ele encontrou os discípulos no caminho de Emaús e ele pregou o evangelho de novo a eles. A Bíblia diz que ele ainda fez abrir o entendimento deles, para que eles lembrassem de tudo que ele já tinha dito, começando, a gente falou sobre isso, né? Começando
do início de Moisés até os profetas. Ele foi falando tudo que estava a respeito dele e abriu-lhes o entendimento. Jesus, quando estava no mundo, em carne, ele tinha liberdade para pregar o evangelho do jeito que ele quisesse, mesmo depois de ressurreto. Mas agora o seu espírito, ou qualquer outro espírito, não tem legalidade para pregar o evangelho. Por quê? Porque a ordem que Deus deu é que o evangelho é para ser pregado pelos homens. Então, irmãos, existe uma estrutura espiritual, existem leis espirituais que a gente precisa compreender. Se Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. O que é que Jesus estava querendo dizer? Existe um governo nessa terra, existe uma autoridade nessa terra, existe um príncipe desse mundo. Só que esse príncipe, quando ele chega para Jesus, ele diz, olha, se você fizer o que eu quero, fizer a minha vontade, eu vou lhe dar tudo isso que você está vendo, porque a mim foi entregue. O homem, ele livremente deu a sua autoridade a Satanás, quando ele peca contra Deus. Satanás governa o mundo, porque os homens se sujeitam à vontade dele. E qual é a vontade de Satanás? Manifesta, João 10:10. A vontade de Satanás é matar, roubar e destruir, não tem outra vontade. Então, no governo de Satanás, ele vai fazer com que a vontade dele seja manifesta. Ele vai usar o poder espiritual que ele tem, a estrutura espiritual que está à disposição dele, porque Satanás tem servos, Satanás tem espíritos que servem a ele, e ele usa toda essa estrutura para dominar o homem, para dominar a raça humana, sujeitar o homem à sua vontade e estabelecer a vontade dele na terra. Então, quando você vê no noticiário a morte, o roubo e a destruição, aquilo nada mais é do que o governo de Satanás sobre a terra. E aí você vai me perguntar, então como é, pastor, que a gente se livra disso? É quando Jesus disse, vai chegar o tempo, chegará o tempo, em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vai chegar o tempo em que o mal vai ser eliminado, vai chegar o tempo em que o mal vai ser destruído, e aqueles que se submeteram também ao governo de Satanás, aqueles que optaram também em viver a vontade do diabo. É por isso que Jesus, quando ensinou a orar, ele usou uma estrutura espiritual, porque a oração é uma arma espiritual. E ele disse, você deve trazer da dimensão que você é, você deve trazer da dimensão em que você faz parte. Você é do reino de Deus, você pertence ao reino de Deus. Então, invoque em oração uma estrutura espiritual diferente aonde você está, aonde você pertence. Invoque essa estrutura na sua casa, invoque essa estrutura no seu trabalho. Então, eu invoco, Senhor, que venha o teu reino. Venha o teu reino. E quando eu invoco o reino de Deus, eu agora estou manifestando a dimensão do reino de Deus na terra, e eu posso dizer que debaixo do governo de Deus, primeiro ele mandou orar, venha o teu, depois que vem o teu reino, agora seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E todos nós, irmãos, gostaríamos que o nosso mundo, que a nossa casa, que a nossa vida estivesse inteiramente debaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus também é declarada. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Significa que quando eu invoco, seja feita a tua vontade, assim como ela é na terra, aqui no céu, eu estou dizendo que eu quero viver o melhor de Deus, que eu quero viver as bênçãos de Deus, eu quero viver a salvação de Deus, eu quero viver a vida de Deus. Mas para que a vontade de Deus se manifeste, ela não pode vir desacompanhada do seu reino. E todo reino tem um rei. E todo rei, para exercer o seu governo, ele tem uma lei. Aí eu lhe pergunto, se eu oro, que venha a nós
o teu reino, que seja feita a tua vontade. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é: e a sua vida? Você sujeita ela à vontade de Deus? Porque querer, irmãos, que as coisas cooperem conjuntamente, né? Eu quero que todas as coisas cooperem conjuntamente para o meu bem. Eu quero que Deus use as pessoas para me abençoarem. Eu quero que Deus levante profetas para trazer revelações na minha vida. Eu quero que Deus controle tudo, que a vontade dele reine sobre tudo, para que tudo venha até mim. Mas e você, o bonitão aí também da história? Você está debaixo do controle de Deus? Você já se sujeitou primeiro a Deus? Porque, irmãos, a gente tem que entender que não há manifestação da vontade de Deus, não há plenitude da vontade de Deus, se não houver reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas de acordo com a vontade de Deus. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, significa que todas as demais coisas é a própria vontade de Deus que vai se manifestar em meu favor. Mas eu não posso invocar o reino de Deus, não posso invocar a dimensão espiritual de Deus sobre a minha vida. Eu não posso invocar as leis de Deus sobre a minha vida se eu mesmo não me sujeitar à vontade de Deus. Eu preciso entender que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle do mundo. Deus tem o controle sobre Satanás. Tem. Vai ver o livro de Jó. Senhor, tem aquele homem lá embaixo, para tocar nele, como é que faz? Vá. Aí depois ele volta. Deus, não deu certo. Mas também, aí Deus, então vá de novo. Mas vai ter outro limite. Você não toca na vida dele. Irmão, Satanás podia fazer o que quisesse. Ele podia derrubar a árvore que ele quisesse, podia botar a doença que ele quisesse, mas ainda que Jó tivesse seco, esturricado no chão, só com o olho funcionando, sem pé direito, sem mão, todo atribulado, ele ia ficar vivo. Satanás podia parar 90% do pulmão de Jó, 99%, podia botar a pressão de Jó, ou alta para cima, ou baixa, do jeito que ele endoidasse lá tudo, podia fazer a tribulação que ele quisesse, podia entubar Jó, podia fazer tudo com Jó, mas não podia tocar na vida, porque aquele que está no controle de tudo deu uma ordem. Você vai, mas só vai até aqui. Mas por que, irmãos? Por que para tocar na vida de Jó, Satanás precisou pedir autorização a Deus? E a gente tem visto no mundo aí, ele destruindo a vida de todo mundo. Porque antes dessa conversa, Deus chamou Satanás e disse: olha, aquele ali está debaixo do meu controle. Você tem visto Jó? Porque eu conheço ele, sei o nome dele, sei onde ele mora, porque ele vive constantemente na minha presença. Ele vive de acordo com a minha vontade. E quem vive de acordo com a minha vontade, vive debaixo do meu reino, vive debaixo do meu governo. E ali, Satanás, para você tocar, você tem que pedir autorização. Nos que são seus, você faz o que você quiser. Aqueles que escolheram viver de acordo com a sua vontade, estão debaixo do seu reino, estão debaixo do seu governo. Faça com eles o que você quiser, mas nos meus, você não toca sem autorização. Veja se não foi exatamente o que Tiago falou. No capítulo 4, do verso 7 a 8, Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus. Ou outra tradução: sujeitai-vos, pois, a Deus. A primeira coisa é essa, irmãos. Primeiro, se submeta a Deus, ou se sujeite a Deus. Aí depois vem, quando você se submete a Deus, quando você se sujeita a Deus, agora você pode resistir o diabo.
E aí agora ele fugirá de vós. Tiago agora continua explicando. Então aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que é que Tiago está ensinando, irmãos? Você é livre. Deus fez você livre para você escolher. Existe a vontade de Deus. Mas eu quero lutar contra o pecado, eu quero lutar contra o inferno, eu não aceito esse vício na minha vida, eu não aceito essa má vontade. Irmãos, enquanto você estiver lutando contra isso, você nunca vai vencer. Eu estou lhe falando pela autoridade da palavra de Deus. Se você tentar lutar contra o diabo, você vai perder, porque você, como homem, não tem nenhuma chance. Como homem, nenhuma chance contra o diabo, nenhuma. Agora, quando você passa a pertencer ao Senhor, quando você se sujeita a Deus e diz: olha Deus, agora a minha vontade é fazer a tua vontade. Eu quero estar debaixo do teu controle. Eu quero que a minha vida esteja de acordo com a tua vontade. Eu quero que a minha vontade seja a tua vontade. Deus declara a vontade dele para mim e para você. Você sabe o que Deus quer. Você sabe o que você tem que fazer para você permanecer debaixo do controle de Deus. Porque Ele tem o controle de tudo. Mas Ele deu ordens, Ele deu leis. E uma das leis é: você é livre. Você pode fazer o que você quiser com a sua liberdade. Se você quiser, você pode pertencer ao reino de Satanás. Vocês têm por pai o diabo. Jesus disse isso ao povo judeu, aos líderes religiosos que estavam ali falando com eles. A paternidade de vocês não é divina. A descendência natural de vocês de Abraão não tem valor nenhum, porque o pai de vocês espiritual é Satanás, porque vocês querem fazer a vontade dele. Foi isso que ele disse. A sua paternidade espiritual é decorrente de quem você quer fazer a vontade. Tem Deus e tem o diabo. Você quer servir a quem? Escolha. Eu só não posso, irmãos, querer tirar proveito do que Satanás oferece, e na hora que ele vem dar a chicotada dele, eu querer me esconder no reino de Deus. Aí não dá. Veja se não foi isso que Tiago disse. Vocês que têm a mente dividida. O que é a mente dividida? É gente que quer o melhor dos dois mundos. É gente que quer comer o queijo da ratoeira, mas não quer tomar porrada na cabeça. O diabo bota a armadilha dele, ele quer ir lá e só pegar a isca do diabo, mas na hora que a coisa aperta, eu pertenço ao reino de Deus. Mas agora é hora de oração. Não, agora eu estou desviado. Mas agora a mulher chamou e aí o cara já foi, depois quando ele volta, que o marido da mulher vem atrás dele e diz: não, agora eu sou crente. E fica nisso o tempo todo, irmãos. Na hora que a coisa aperta, ele é crente. Na hora que a corda afoga, ele quer viver o reino de Satanás. Tiago está dizendo: isso não vai dar certo. Porque Jesus traz uma revelação muito profunda. Somos descendência de Abraão. O que é descendência de Abraão? São pessoas que se ligam às coisas físicas. Ah, meu irmão, minha igreja, você precisa ver minha igreja. Começa a igreja, meu rapaz, tem um povo lá, meu irmão, você chega lá às 6 horas da manhã, o povo está orando, e tem uma irmã que roda e joga a cadeira para cima, tem outro que dá uma queda de asa, e o pastor é pentecostal, e não sei o quê, e minha igreja tem... E aí a gente começa, irmãos, preste atenção, a querer viver às custas do grupo, a querer viver às custas de coisas humanas, de relacionamentos humanos, como se isso fosse algo que lhe beneficiasse no mundo do Espírito, e não tem beneficiamento por isso. Judas, você pertence a que igreja? A igreja de Jesus. Quem é o pastor da sua igreja? Jesus Cristo. Quem são os membros da sua igreja? Os apóstolos. Pedro, aquele que levantou o homem da história, está lembrado? Está lembrado de Dorcas, ressuscitou, então foi Pedro ali que estava. Eu estava com João, que recebeu a revelação do Apocalipse, mas ele era meio fuxiqueiro, acho que foi por isso que eu me perdi. Pedro era muito agressivo,
Eu não gostava muito da igreja de Jesus porque Pedro era muito brabo. Um dia mesmo ele passou a espada na orelha do soldado. Irmão, se a gente estivesse conversando com Judas, você acha que ele não ia falar mal da igreja dele? Você acha que ele não ia falar mal dos crentes que viviam com ele ali? Você acha que ele não ia falar mal do pastor dele? Um dia mesmo Jesus estava querendo se amostrar. Está na Bíblia o que eu estou lhe dizendo, não estou inventando nada, está na Bíblia. Chegou uma mulher, quebrou um perfume caríssimo, para ficar passando o cabelo no pé dele e derramando aquele perfume ali em cima dele. Negócio atribulado aquele. Ele mesmo disse que era para a gente pegar o dinheiro e dar aos pobres. Como é que ele faz um negócio daquele no meio de todo mundo? E onde é que você está, Judas? Judas está no inferno. Veio da igreja de Jesus, o pastor era Jesus. Os membros da igreja são os pais da nossa igreja. São os apóstolos que deram sua vida para que esse evangelho chegasse até nós. E mesmo ouvindo o evangelho do próprio Deus, Judas decidiu pela sua própria convicção ir para o inferno. Queridos, entenda, você é livre, eu sou livre. Mas quando eu escolho fazer a vontade de alguém, a Bíblia está me dizendo, e Jesus por revelação está me dizendo, que automaticamente eu me sujeito a essa paternidade espiritual. De quem é que vocês estão fazendo a vontade? Vocês estão querendo me matar? Ah, eu sou filho de Abraão, nunca fui escravo de ninguém. Olha, Abraão viu o meu dia e se alegou. Espera aí, rapaz, você nasceu esses dias e diz que viu Abraão? Pois antes de Abraão existir, eu sou. Aí não deu para eles mais não. Aquele nível de revelação ali era forte demais para eles. Não dava para compreender, assim como não dá, irmãos, no dia de hoje, para ninguém compreender o que acontece no mundo do Espírito. Mas quem se sujeita ao pecado, quem deliberadamente inclina a sua vontade ao pecado, você não tem a opção de escolher de quem você é filho, você tem a opção de escolher de quem você vai fazer a vontade. Se eu me sujeito à vontade de Deus, eu sou filho de Deus. E nesses, o maligno não toca. Eu sou filho de Deus. Eu decidi sujeitar a minha vontade à vontade de Deus. Agora, meu irmão, Satanás, eu vou lhe resistir. Você pode vir me atacar, você pode vir mexer no que é meu, mas na hora que você vier, eu vou gritar para o meu pai, vou lhe resistir e você vai ter que ir embora, porque eu vivo em aliança com meu pai. Jesus no jardim diz, olha, o príncipe desse mundo está vindo, ele não tem nenhuma autoridade sobre mim. Que revelação fantástica. Jesus, ele via por trás dos paus, por trás das pessoas, o Espírito que estava nelas. Eu sempre estive com vocês no templo, por que agora vocês estão vindo com paus me prender? Eu sou algum marginal para vocês virem me prender assim? Mas Jesus já tinha dito aos discípulos, olha, o príncipe desse mundo é ele que está vindo. Ele não tem nenhuma autoridade sobre mim. Por quê? Porque Jesus vivia fazendo a vontade de Deus. Ele era filho do Pai. Vivia na dimensão do reino de Deus. Quem vive na dimensão do reino de Deus tem a paz do reino de Deus. Tem a provisão do reino de Deus. Tem as bênçãos de Deus. Em Isaías 26, do 1 ao 3, está escrito assim, ó, naquele dia, esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel, porque tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O que é que o profeta Isaías está dizendo? Olha, Deus quando alguém tem um propósito firme nele, ele coloca a salvação como muros e trincheiras. São armas de defesa de guerra. Pode vir o que for, meu irmão. Na hora que o inimigo vier, Deus ele vai se manifestar em seu favor como um muro forte, como uma torre forte, como uma armadilha para seu inimigo. Ele não vai tocar em você, ele não vai tocar na sua casa, ele não vai tocar na sua família. A não ser que ele tenha recebido a autorização de Deus.
Porque tirando isso, irmãos, não tem espaço para o inimigo tocar nos filhos de Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Jesus disse em João 2 vezes, ele fala a mesma coisa: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Depois ele vai dizer de novo, o verso 14, 15, 16 e o 23. Se vocês me amam, observe, é a primeira vez o que ele disse, eu vou ler de novo. Obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele estava falando do Espírito Santo. Agora ele diz de novo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Mas antes de ele vir e fazer nele morada, primeiro tem que obedecer a minha palavra. Irmãos, a minha vida e a sua vida, ela ganha outro propósito, ganha outra dimensão, quando nós decidimos sujeitar a nossa vida a Deus. Deus está no controle das coisas do mundo. As leis que regem essa terra são leis controladas por Deus. Deus tem o controle de tudo que acontece no céu. Mas algumas coisas Deus estabeleceu com liberdade. E eu tenho que decidir agora o que eu vou fazer. É por isso que quando ele anuncia no texto que nós começamos essa palavra, Moisés entra em uma dimensão de glória. A Bíblia diz: Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Moisés entrou na dimensão da glória de Deus, na dimensão da revelação de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós temos vivido a nossa vida sem viver essa dimensão? A gente às vezes acha que sabe tudo de crente. Sábado, não sei se foi sábado, foi sexta-feira, mas a irmã Arilene entrou, ela pode me lembrar aqui que dia foi, que a gente entrou no negócio dos jovens lá, sexta-feira. Um menino, o rapaz que estava falando, eu acho que parece ser mais novo do que eu até, ele começou falando de intercessão. Eu botei o convite no grupo dos jovens, mas eu acho que daqui da igreja eu só vi a Arilene, acho que só tinha ela lá. Rapaz, aquele jovem, ele começou a falar a respeito da oração que nós fazemos na dimensão do terceiro céu. Ele começou a falar do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro, tudo com base bíblica. Ele não estava falando nenhuma besteira ali. Tudo que ele falava estava baseado na Bíblia. Quando você entende a dimensão do segundo céu, ele entrou naquela revelação de Daniel. Qual era a vontade de Deus? Deus já tinha manifestado a sua vontade. Vai lá e responde ao meu filho. Mas, irmão, chega agora no segundo céu, a resposta de Deus que sai do terceiro céu não passa, não se manifesta na terra, porque tinha uma potestade espiritual resistindo para que a vontade de Deus não se manifestasse. Já tinha se manifestado no céu. Deus já tinha verbalizado a resposta da oração de Daniel. O céu já conhecia qual era a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não tinha ainda se manifestado na terra, porque tinha potestade espiritual resistindo o anjo com a resposta. Olha o que Jesus ensinou, se não foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Orem, invoquem o reino de Deus e diga que se manifeste na terra a sua vontade, assim como ela já foi declarada no céu. Foi a mesma coisa. Foi por isso que o anjo disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia você começou a orar, a vontade de Deus já foi declarada no céu, mas tem que se manifestar na terra, porque se ela ficar só no céu, não vai produzir o resultado. Tem que continuar orando, porque tem uma legião de demônios aí, para impedir que a manifestação da vontade de Deus chegue até mim e chegue até você. E às vezes a gente não enxerga. Eu orei, eu já pedi a Deus que entre com providência, e a gente desiste, e a gente se afasta. E às vezes a resposta de Deus, quando chega, não vai lhe encontrar mais no lugar da oração. Às vezes, irmãos, quando a bênção chega, a gente já está com os olhos em outra coisa. Nós já estamos com foco em outras coisas.
perdemos a direção, perdemos o foco da nossa oração. Mas Moisés, para receber a revelação, ele precisou entrar em uma dimensão espiritual, que custou a ele, irmãos. Ele teve que subir ao monte. Ele teve que ir ao lugar mais alto, aonde Deus escolheu para se manifestar diante dele. E ali Deus revela duas descendências. Ele manda que ele transmita essa mensagem à família de Jacó. O que é Jacó? Jacó é a descendência carnal de Abraão. Jacó foi o nome que o pai dele deu, porque Deus tem uma aliança com Abraão na carne. Deus tem uma aliança com Abraão na carne. A circuncisão que ele deu ao povo judeu é uma aliança na sua carne. Então, a mensagem serve para a descendência humana, mas anuncie também aos descendentes de Israel. O que eu estou falando é para o povo dele descendente na carne, mas o que eu estou falando é também para todos aqueles que serão Israel de Deus. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? O Israel de Deus. São os descendentes que se tornaram agora filhos de Abraão por Israel. Ou seja, quando Deus muda a identidade de Jacó, ele diz: você não vai mais se chamar Jacó, você agora vai se chamar Israel. Porque como homem, está suscitando ainda a descendência carnal. Você lutou com Deus, mas você não perdeu essa luta. Essa luta você venceu. Eu nunca entendi esse negócio, irmão, porque eu não entendia o que era aquela palavra prevaleceu. Eu ficava na dúvida. Eu achava que prevaleceu era perder. Só que Deus diz que ele venceu. Mas como é que o homem venceu? Se o anjo deu uma pancada na coxa dele, ele ficou capenga e saiu de lá mancando. Como é que ele venceu essa luta? Porque quando ele começou a compreender que as coisas que estavam acontecendo ali eram espirituais, a Bíblia diz que ele agarrou o homem, não estava importando mais se o homem ia matar ele, se ele ia viver. O que ele queria agora era que o que estava no céu se manifestasse na terra. Eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção. Queremos, irmãos, ser espirituais, queremos ser filhos de Deus, queremos ser salvos, queremos. Deus diz: vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o meu poder? Vocês viram que quando eu quero assumir o controle, como eu fiz vocês andarem como se fossem sobre asas de águia. Ou seja, Deus está mostrando o poder dele, como eu fiz. Mas agora, não é ontem, não é hoje. Deus está falando para hoje. Essa palavra não foi para o culto de ontem, não foi para o culto de anteontem, essa palavra é para o culto de hoje. Mas agora, se vocês me obedecerem, se cumprirem a minha aliança, vocês serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, porque toda a terra me pertence. Mais uma vez Deus reafirma a sua soberania, o seu senhorio, o seu poder. Você quer ser uma bênção? Você tem que decidir se sujeitar à vontade de Deus. Não é Deus que vai vir, vai lhe obrigar a fazer o que Ele quer. Às vezes a gente gostaria que Deus fizesse isso. Deus, o Senhor sabe a minha vida, que faça a tua vontade sobre a minha vida. Negativo. Vá ler a Bíblia, vá ver qual é a vontade de Deus dentro da palavra dEle. E é você quem tem que se sujeitar à vontade dEle. Como é que eu vou cumprir a vontade de Deus se eu não conheço a vontade de Deus? Perdemos, irmãos, a fome, perdemos a sede espiritual. Precisamos, irmãos, entender a urgência que tem as coisas de Deus. Queremos chegar aqui na igreja, irmãos, pelo amor de Deus, tome cuidado. Queremos manifestar o mover de Deus, queremos fazer. Você vê um músico se apresentar, ele chega ali no palco para fazer um arranjo com a banda, você sabe quanto tempo aquele povo se preparou para chegar ali para poder fazer uma apresentação? Pega esses músicos que vocês viram tocar hoje aqui, pega todo mundo sem ensaiar, dá a eles uma música que eles não conhecem e bota para tocar aqui para ver o que é que vai sair. E às vezes estamos fazendo esses desarranjos espirituais diante de Deus, essas desarmonias espirituais,
Porque chegamos cada um com a nossa cabeça, cada um com o nosso pensamento, e aí queremos fazer um mover de Deus aqui. Ei, irmãos, durante a semana, antes de chegar aqui no culto, antes de você dar o seu show particular, quanto tempo você se dedicou a Deus? Porque tem coisas que são talentos, irmãos, são dons. Tem gente que sabe falar, tem gente que sabe orar, tem gente que sabe gritar. Se não fosse assim, só tinha artista crente. E por incrível que pareça, eu acho que os artistas mais bem pagos não são crentes. E eles sabem transmitir emoções que eles não estão sentindo. E eles sabem passar para vocês coisas que eles nem são. Eles sabem viver um fazendeiro rico, enquanto eles nem fazenda têm. Eles sabem fazer papéis terríveis e outros cruéis, enquanto na vida eles não são nada daquilo. Queremos chegar na igreja e manifestar às vezes personagens, mas está na hora de você manifestar o Espírito de Deus. Mas Ele não vem enquanto você não se sujeitar à vontade dEle. Se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha. Quando vocês obedecerem a minha palavra, aí o Consolador vem. Quando vocês obedecerem a minha palavra, aí vem eu, vem o Pai, e nós vamos fazer morada em vocês. Mas o que é que tem enchido, irmãos, a nossa mente? O que é que tem enchido os nossos olhos durante a semana? Tem gente que está no culto aqui agora, e pensando em o que é que vai acontecer no Big Brother. O que eu estou falando a vocês é verdade. Tem gente que está aqui esperando para saber o que vai acontecer hoje. Quem vai para o paredão, quem é que vai para a eliminação, quem é que vai virar anjo, quem é que vai virar não sei o quê. Eu não sei nem se tem isso. Tem ainda esse negócio de anjo? Tem? Daniela já me informou aqui. Mas ela não assiste não, viu, irmão? Só foi uma informação. Eu ainda sou do tempo do video show, que não existe mais. Mas eu quero dizer a vocês que assim como é isso, são outras coisas. Às vezes a gente chega em casa, começa a ver aquele negócio. Rapaz, eu não sei que vício é aquele, que parece que foi um negócio projetado para prender a gente. Aquele negócio do Instagram. Você não vê nada, velho. Você não para ler nada, mas parece que o dedo coça para você ficar botando para baixo. Você não vê nada, não lê nada, não ouve nada, mas o dedo chega, cansa de você botar para baixo. Tome-lhe foto, tome-lhe gente. Eu acho que aquele povo não tem o que fazer e fica o tempo todo ali rodando. Eu decidi, a igreja aqui tem Facebook, eu mesmo não entro nesse negócio. Porque um dia eu comecei a entrar, comecei a ver coisas, fui vendo um, fui vendo outro, achei um amigo, desse amigo eu fui procurar outro amigo. Eu passei 4 horas parado ali, só futucando o Facebook. Eu disse, está repreendido, irmão. Já basta esse WhatsApp aqui, que às vezes tem dias que é uma tribulação do inferno. Tem dias que eu vou responder esse WhatsApp lá para 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E às vezes tem coisa importante que eu realmente preciso responder, mas tem coisa que não é importante. Aí os grupos de pesca que eu quero ver é uma tribulação. Já basta esse. Mas o que eu quero dizer a vocês é que estamos cheios de ladrões do tempo, cheios de coisas roubando o nosso tempo. E se você não tomar cuidado, você passa a semana toda, você não tem 1 minuto para Deus, você não tem 1 minuto para ler a Bíblia, você não tem 1 minuto para orar, mas você quer chegar domingo no culto e quer que o culto seja uma bênção. Você quer que alguém esteja fazendo a vontade de Deus. Você quer que os levitas estejam fazendo a vontade de Deus. Você quer que o pastor esteja fazendo a vontade de Deus. Que quem opera o som esteja fazendo a vontade de Deus. Mas você está fazendo a vontade de Deus? Porque você faz parte da igreja. E pode a boca da igreja estar bem. Pode o olho da igreja estar bem. Mas se o pé estiver doente, essa igreja é capenga. E pode ser que você seja algo tão importante dentro da igreja e você mesmo que não se dá valor. Você mesmo que ainda não entendeu o seu papel dentro da igreja. Tudo está na vontade de Deus. Aconteceu um acidente, Deus está no controle. Mas para Deus estar no controle da sua vida, é você quem tem que se sujeitar à vontade dEle. É você quem tem que decidir. Porque a decisão que você toma é que a vontade de quem você faz se torna o seu Pai. Fique de pé nessa noite.